boa noite para todos, bem-vindo. Acho que falei já com quase todas as pessoas que entraram antes. Essa é a última das comunicações do círculo que a gente pensou originalmente de imaginação teórica. Como o André, centrado na pessoa, como o André falou, a gente tem projetos, eu, o André e o Cavalcante, de dar continuidade de diferentes maneiras. Vocês, eu vou falar isso mais para frente, mas basicamente a gente vai mandar, enviar para vocês, vai dar um jeito que todo mundo que tenha participado tenha contato de quais vão ser as próximas atividades, as próximas organizações que a gente ainda está elaborando. Hoje, então, já de antemão, né, agradecer a todo mundo que esteve junto com a gente. E hoje o André vai falar sobre tendência formativa, ancestralidade e autismo cosmológico. O currículo formal, digamos assim, do André é graduado em psicologia, mestrado em saúde coletiva e também em relações de ajuda e praticamente doutor em artes lá na Universidade de Coimbra. Isso é a versão formal, como muitos de vocês já conhecem ele, existe uma outra versão não formal e que ela é muito mais interessante. Então, mas talvez para de hoje eu diria duas coisas. Primeiro, a capacidade que o André tem de interrelacionar e co-criar a partir de dimensões de saberes muito distintos. E aí acho que o próprio título de hoje já dá uma amostra disso. Então, tendência formativa, que vem da abordagem centrada na pessoa, que já é um conceito por ele mesmo, interdisciplinar, porque o Rogers foi beber dos físicos, dos químicos, dos historiadores da ciência para formulá-lo, e ancestralidade, que no geral está em outra seara de discussão, e autismo cosmológico, que é de um antropólogo, originalmente um conceito de um antropólogo, discutindo etnologia indígena. E os três estão colocados juntos. Então, acho que isso é uma característica já do André, e uma segunda, que eu acho que também vai estar presente, é essa capacidade que ele tem de relacionar pensamento com experiência. Tanto para pensar a experiência, mas também para fazer do pensamento uma forma de experiência. Algo que eu acho muito impactante, muito bonito, e que as pessoas, no geral, também colocam dessa forma, como atravessa elas. Então, não vou entrar em detalhes sobre isso, porque vocês vão poder escutar diretamente. E aí eu passo a palavra para o André Feitosa. Então, vamos lá. Enfrentar esses temas complicados das nossas tradições. Enquanto algumas pessoas estavam aqui chegando, a gente estava conversando, a Helga estava lembrando dos fóruns da CP desde 2007, quando a gente chegou por lá, em Nova Friburgo, e não era parte do meu roteiro fazer essa ressalva, mas eu fiquei me lembrando, talvez seja importante dizer que essas ideias que elas vão se elaborando hoje, ou que elas vão ganhando uma certa narrativa mais eloquente hoje, elas já nos acompanham de muitas formas ao longo de muitos anos. Tendência formativa, especialmente, é um conceito que, de várias formas, eu tenho compartilhado para o Yuri, talvez seja o conceito mais longevo na minha relação com a abordagem centrada na pessoa. Deve ter um motivo para isso que eu posso tentar justificá-lo racionalmente, mas eu tenho a impressão que, quando eu não estou justificando ele meramente do ponto de vista argumentativo, tendência formativa tem alguma coisa de uma filiação, para mim, pelo menos. Porque ele foi o momento, ou foi o conceito que, quando eu cheguei na graduação,
foi o primeiro momento na minha graduação de psicologia que eu consegui fazer uma articulação entre várias outras zonas do meu interesse que já tocavam aspectos da ancestralidade e da espiritualidade. Por exemplo, dizer para mim que existe uma certa narrativa horizontal entre eu e as estrelas sempre foi muito importante. Muito, 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 muito central na maneira de eu organizar um conjunto de pensamentos. E o curioso é que ali pelo 2005, portanto já se vão esses 15 últimos anos, as pessoas quando me ouviam falar sobre as estrelas, os cristais, as forças das naturezas, as árvores, elas me colocavam, porque não havia outra hipótese, dentro de um certo pacto mítico. Era como se a única maneira de eu falar, por exemplo, da constelação de Órion, ou falar de Alcione, que é o coração espiritual das Pleiades, ou falar mesmo assim de uma relação muito, muito boba e prosaica das Três Marias em cima do nosso céu brasileiro, todas as vezes que eu me reportava a isso, sempre as pessoas achavam que eu estava falando de mitologia. E me custou esses 15 anos para ter mais clareza de que eu continuo nas estrelas, mas eu não falava de mitologia. E que, embora eu tenha me obrigado a fazer um conjunto de visitas na história, ou na sociologia, ou na filosofia, também na mitologia e na antropologia, não é disso que o cerne do meu argumento trata. Eu tenho talvez um interesse muito profundo, muito sério, de saber, de conseguir responder quando eu me pergunto o que é, do que se trata a natureza humana, quais são as possibilidades de resposta para essa interrogação. Porque eu sempre considerei que as tentativas de elaboração dessa pergunta, no campo da modernidade ocidental, elas eram para mim insuficientes. Era daí que começou o meu problema, tanto com a especificidade para responder à pergunta a respeito do humano na filosofia, também na ciência, mas retornando um pouco mais no conjunto de mitologias e experiências do Ocidente, das religiões do Ocidente. E aí, eu meio que já estou me encaminhando, eu acho que eu tenho que pedir assim quase uma desculpa comigo mesmo, porque eu estou fazendo um esforço de aceleração de 15 anos de elaboração para mim. E eu não acho que essa história deveria ser contada por mim em 50 minutos. Eu me sinto me traindo a mim mesmo, porque tem uma série de passos que eu tive que investigar antes de chegar nessas conclusões. Mas, por exemplo, quando eu estou me perguntando a respeito do humano e a respeito de uma certa lugar de mistério, uma certa mística, ou quando eu estou me perguntando a respeito do que não é propriamente mítico, nem só filosófico, nem só argumentativo, eu estou me perguntando assim: quando nós falamos sobre o que vem antes, o quão antes nós estamos dispostos a ir buscar? Essa frase me custou pelo menos 25 anos. Eu estou caminhando para os 40 e eu acho que 25 anos da minha vida foram esmagados nessa pergunta desesperadora que é: quando eu pergunto sobre o antes, de quanto antes eu estou falando? E quiseram me convencer do mais amplo vocabulário e espectro para tentar responder essa pergunta. E eu vou quase que profanar as respostas que a tradição oferece para isso. Por exemplo, há um certo interesse no Brasil atual
de movimentos representativos e identitários, de querer localizar o meu antes na história da colonização. Nos últimos 350, 450 anos, para mim, para minha família, que é a nossa narrativa de chegada no sul do Ceará. Eu descendo de uma família de gente diretamente envolvida no genocídio colonial, dos dois lados. Eu tenho sangue de gente que mata negros, mata índios, senhores de escravos, abusadores. Quer dizer, eu estou encharcado de sangue há 300 e 400 anos. E vindo de Pernambuco, vindo da antiga capitania de Sergipe, que depois vira Alagoas, o Pernambuco, que depois se desmembra no Ceará, eu estou dentro dessa história. Aliás, a história do Brasil, ela nunca foi exatamente estranha para mim, porque todos os eventos da história do Brasil, eu diretamente participei com o meu osso. Tudo, absolutamente tudo. Todas as lutas feudais, todos os proprietários de terra, toda a invasão, cada minúcia das distribuição e ocupação das terras invadidas, todas, o meu osso participou diretamente. Então, a história do Brasil pode também ser contada pela história do meu osso. Então, olha que eu não estou falando que é a história da minha memória nem a da minha família. Eu não estou me colocando em terceiro lugar. Eu estou falando do meu osso. E eu estou propositalmente não querendo dizer que é a história do meu sangue para não cair num lugar meio bobo e vulgar de genealogia de família. Porque a história do meu osso vai muito mais longe do que a história oral das famílias e das instituições que me acompanham. E daí é que eu pergunto, o quão longe se quer ir, o quão antes se quer ir, quando eu me pergunto de onde eu venho ou o que eu sou enquanto experiência humana. Vou fazer um parênteses e de já fazer essa ressalva de que a pergunta da autenticidade na abordagem centrada e a pergunta da raiz, a pergunta da origem, se você quiser, não a origem da pessoa, mas a origem da experiência, elas estão necessariamente cruzadas com essas perguntas, porque para se colocar na posição do ser autêntico, da atitude autêntica ou do modo de estar no mundo autêntico, sempre é necessário se perguntar se esse lugar do presente, da presença, não é um lugar caricato, não é um lugar camuflado, não é um lugar inventado, não é um lugar artificial, porque essa teoria tem um dispositivo conceitual muito periculoso, que é a noção de condição de valia. Então, se você quiser traduzir, o problema da condição de valia é sempre uma interrogação sobre a origem. Em qual é a origem dessa experiência? Porque se ela for produzida por uma fabulação, por um delírio de condição de valia e de self-ideal, essa experiência é reputada conceitualmente como inautêntica. Então, veja, a pergunta sobre a autenticidade, ela cruza com uma pergunta sobre o locus de avaliação dessa autenticidade. Esse, inclusive, é o termo rogeriano. Se é um locus de avaliação interna, se é um locus de avaliação em aberto, ou se é um locus de avaliação ficcionalizado, cristalizado, congelado, idealizado, não é? Também esses são todos conceitos disso. Então, para responder se a minha pergunta é autêntica ou não, eu preciso conseguir elaborar um lugar de enunciação dessa experiência. Por exemplo, veja que tipo de tormento isso criou na minha vida ao longo dos anos. Quando você diz assim, produzir a si mesmo, tornar-se a si mesmo, valer-se da sua experiência com inteireza ou integralidade. Quem é o si mesmo autêntico
dessa reivindicação? Essa é a minha pergunta. Eu tinha uma hipótese de partida de que o meu lugar de experiência autêntica não poderia ser o meu mesmo lugar de ficcionalização identitária desde o meu batismo. Eu nunca achei, por exemplo, que essa cartografia que me foi apresentada com o nome André Feitosa poderia jamais ser o meu lugar de experiência verdadeira. Veja que curioso. E se eu tenho uma desconfiança de que esse é o meu lugar não verdadeiro, de que esse não é o lugar de origem por excelência da minha experiência, eu tenho aqui um problema epistêmico e ontológico para resolver. Como é que eu posso me tornar autêntico se eu não sei qual é o lugar de referência dessa minha autenticidade? Qual é o lugar de não valia? Ou qual é o lugar de não ficcionalização? Qual é o lugar de abertura? Qual é o lugar, portanto, do ponto de vista da tendência formativa, qual é o meu lugar de filiação com a malha cósmica? Onde é que eu me coloco em lugar de invenção cósmica? Eu vou resumir dessa maneira. Porque, para mim, estava claro, em 2005, que qualquer outro lugar desviante, ficcionalizado desse lugar de relação de abertura cósmica era um lugar inautêntico. Portanto, era um lugar ou institucionalizado, ou era um lugar de expectativa, podia inclusive ser um lugar de muita adequação social. Para a maioria das pessoas isso não é um problema, mas eu desconfio muito desse meu lugar de personalidade, por exemplo, André, intelectual, professor, urbano, cearense. Eu tenho enormes desconfianças desse meu lugar. Ele me parece tudo menos cósmico. É incrível isso, porque eu tenho toda uma narrativa de retaguarda dizendo que o diabo do meu lugar não pode ser cósmico. Ele é institucionalmente o lugar do abusador, do genocida. E como é que eu posso reivindicar que o meu lugar de coincidência socioantropológica do André institucionalizado como herança e osso do genocida possa ser o meu lugar de autenticidade? Veja que problema absolutamente radical e sério eu me interrogava. Então, o quão antes eu vou quando eu estou me perguntando de onde venho e o que sou, o que posso ser enquanto experiência coletiva humana. E essa resposta pode me levar a muitos caminhos. Um deles é o lugar da invasão colonial recente, dos últimos 350 anos. Eu posso retroagir um pouco mais, se vocês me permitirem e acompanharem o raciocínio, eu posso voltar 900 anos na criação de Portugal. Não sei se vocês sabem, mas hoje está sendo inclusive comemorado ao mesmo tempo o Dia da República, mas é o Dia do Tratado de Zamorra, que é mais ou menos o acordo de desmembramento do que seria então um conde do condado de Portugal, que vai se tornar um novo reino. Então esse reino é um reino de 900 anos. Então, se eu retornar 1000 anos, nem existe Portugal. Se eu retorno 1500 anos, tentem ir fabulando isso, eu posso estar nos antigos principados, o que ia se tornar os principados espanhóis, não é? O reino de Leão, Castela. Mas se eu retorno um pouquinho mais, eu estou na ocupação árabe da Península Ibérica. Ela era um grande, digamos, condado, né? Um grande califado, era o califado de Córdoba. Se eu volto um pouquinho mais, voltei 2000 anos, aqui, desse chão aqui onde eu estou, o chão de Coimbra, se eu volto 2000 anos, eu estou na invasão romana aqui na Península Ibérica. Estou falando dos romanos, que acabaram de chegar,
do imperador que se converteu à nova religião do povo do deserto, a religião de Paulo, que a gente chamou de cristianismo, mas Paulo foi pregar na Grécia, depois os romanos absorveram. Se eu volto um pouco mais, tem celtas aqui em Coimbra. Antes dos celtas tinha os povos do norte da Europa, os álanos e os suevos. O quão longe eu posso voltar? Eu tenho, na minha ancestralidade, que chegou no Brasil, pelo menos 3 judeus marcados que estavam fugindo da Inquisição. Eu tenho uma antepassada minha chamada Brits de Vasconcelos, que habita o imaginário colonial do Nordeste como uma das judias que foi trancada pela Inquisição e cujos filhos foram perseguidos. Então, se eu quiser, inclusive, retornar 2000 anos da religião de Paulo, eu posso retornar na contabilidade do tempo do Velho Testamento da Torá, do ano de 5080, mas é aí a que eu quero chegar? Será que é esse o ponto? É o tanto de velho que eu quero retornar? Porque eu tenho também um outro problema que eu queria compartilhar com vocês. Quando eu faço um teste genético de ancestralidade chamado MyHeritage, ele notifica 20% do meu sangue pertencendo aos índios Yanomamis. E diferentemente do Velho Testamento e da Torá, que está contando o tempo no ano de 5080, os Yanomamis se constituem enquanto grupo étnico há 30 mil, 40 mil, 50 mil anos. E a divindade dos Yanomamis, que eu tenho 20% aqui no meu osso, não é um deus homem, é uma deusa da mãe primordial, que tem um nome, Iebá-Buró. Então, se eu me filio aos meus 20% ameríndio, eu posso retroagir 50 mil anos para a mãe primordial narrada dentro da experiência cósmica, cosmogônica, de organização de nascimentos e origens, cosmogônica, mas também uma organização cosmopolítica. Porque todas as vezes que se falar do cosmos, portanto, da ordem no invisível, todas as vezes que se falar da cosmogonia, portanto, das entidades que estão operando esse cosmos para tornar ele legível e organizado, e todas as vezes que se falar de uma cosmopolítica, da ordem de horizontalidade entre esses artifícios organizados do cosmos, tem que se perguntar: é o cosmos de qual tempo? É a cosmogonia de quais povos? E a cosmopolítica de qual referência? A gente mais ou menos fala de cosmogonia no Ocidente a partir dessa trinca ou desse principado das ilhas helênicas e uma cosmogonia mais ou menos organizada dos titãs, mas entregue sob a responsabilidade de 3 irmãos, né? 3 irmãos homens: Zeus, Hades e Poseidon. Júpiter, Poseidon, Netuno e o Hades, Plutão. Mas veja que o antes, a noção de antes cartografada dos Yanomamis, ela é uma outra noção mais remota. E eu não estou aqui querendo tratar de quais noções de antes valem mais do que quais outras. Eu estou falando de uma amálgama do meu osso, que pode não ser o amálgama do osso de vocês, mas é um problema ontológico que eu carrego na minha medula, e eu estou sendo literal e não metafórico. A minha medula, ela é uma composição de conflitos ancestrais. Porque eu sou neto da minha avó preta cabocla índia da fazenda de café e eu sou o assassino que torturou a família da minha avó. E eu sou o senhor feudal que matou o índio e eu sou o índio que estou no meio da floresta cantando.
E eu também sou o Velho Testamento, a religião do livro, que é uma prática de espiritualidade absolutamente excepcional e assincrônica com o restante das espiritualidades, porque, a rigor, dentro da caixa, da urna, da grande salvação do povo do deserto, o que tem lá dentro é um livro, são palavras, porque Deus se revela a Moisés pela palavra. É totalmente distante da ancestralidade dos índios, de forças anímicas dos chapiris e dos orixás africanos, onde o culto não é a palavra, mas a lei mosaica de Moisés, ela é um código escrito. E você carrega a urna, cujo tesouro é uma palavra imobilizada. Então, eu tenho uma palavra e tenho uma oralidade, eu tenho o transe e veja, onde está o meu lugar possível de autenticidade? Temos um problema aqui epistêmico, porque também essa nossa teoria, pelo menos aqui eu estudei a minha teoria humanista do Rogers que eu encontrei, ele quando solicita autenticidade, imediatamente ele fala de integração, congruência, interioridade, unicidade e totalidade. E eu sou um problema. Porque eu, talvez diferentemente do Rogers, que poderia ter um quadro de cruzamentos étnicos e ancestrálicos mais uniforme, eu sou um problema de uma comunidade conflitante ancestralmente entre si. Não é possível, na minha vida, que eu exista como uma unidade. Porque eu sou feito de povos que se atacam ancestralmente, se ocupam ancestralmente. Então, se eu presumir que a minha autenticidade pertence, por exemplo, a um determinado culto, uma igreja, que eu tenho que reivindicar o meu lugar no Velho Testamento ou no tempo messiânico, né? As ciências humanas e o Agamben sempre lembra isso a partir do Walter Benjamin, que fez agora, acho que 80 anos do suicídio dele, fugindo dos nazistas. O Benjamin disse assim: prestem atenção, que existe algo de muito único que o cristianismo abriu, que é o tempo messiânico, o tempo da salvação que não pressupõe escolhidos. Não é por nascimento, é uma conversão pelo arrependimento que pode se dar no último instante da morte. É a nova religião que oferece a possibilidade dos viados, da puta, do fulano que confisca tributos ilegalmente, inclusive do assassino, no último instante de epifania, quer dizer, crucificado ao lado do Salvador, se arrepender e merecer sentar do lado direito do trono de Deus. Essa religião, que é absolutamente inclusiva nesse ponto mítico e místico, os meus ancestrais não aceitam. Eles não querem. Quer dizer, nem os africanos que habitam meu corpo, nem os índios se reconhecem nesse lugar. Como é, então, que eu posso exercitar essa tal inteireza holística, totalizante, autêntica, se eu tenho esses dois problemas inconciliáveis, antropologicamente inconciliáveis? Porque, ao mesmo tempo, eu não sou a invenção de um problema, esse problema não é um problema meramente abstrato e conceitual, a minha carne é o testemunho desse problema. Ao mesmo tempo, eu estou vinculado a uma teoria que solicita de mim unicidade, mas não há. Não há, sabe por quê? Porque uma parte de mim é budista tibetano e faz uma meditação tântrica dos budistas,
com... Eu tenho um nome iniciático tibetano chamado Tsamba Odze, os raios da compaixão, a partir de uma prática de Karuna, de Maitreya, o Buda infinito da compaixão. E os tibetanos não aceitam matar uma formiga. Mas no candomblé, os meus sacrifícios para Exu é de um bode inteiro, uma galinha inteira. Onde é que eu posso ser integrado? Como é? Qual é a circunstância que esse rapazinho Rogers tem para me oferecer na cartografia conceitual e ontológica dele? Se eu, do ponto de vista cósmico formativo, sou um grande coletivo de ancestralidades, quer dizer, eu não estou mais falando de Alcione ou da estrela, a estrela sou eu sou a Via Láctea, eu sou o problema. O amálgama, a explosão cósmica entrópica e sintrópica, o problema é o meu corpo. O problema sempre foi o meu corpo, que desde sempre é herança da poeira cósmica no meu osso. E isso não é, de novo, mitologia. O mesmo carbono que segura minha memória de ancestralidade no osso, não por acaso, é o mesmo carbono que está estruturando a matéria da galáxia. Então isso não pode ser uma ficção. Sabe, as pessoas acham, e quando eu estou falando de tendência formativa, eu estou querendo assumir uma posição riponga, hipster, mas eu estou lidando com uma encruzilhada muito séria do ponto de vista da política e da cosmopolítica. Eu tenho que dar um lugar do que é que eu faço com a minha medula, que às vezes me derruba, porque eu tenho umas crises neuronais, às vezes pelo meu dente, às vezes pela minha coluna, de choque de egrégoras ancestrálicas colidindo dentro de mim. Eu sou a própria colisão formativa o tempo inteiro de diferentes cultos que solicitam no meu corpo ancoramento, mas eles são antagônicos entre si. E que eu não tenho uma resolução integrativa, convergente e pacificadora daquilo que é o problema ancestrálico das comunidades humanas em guerra. Quer dizer assim, lamento muito que eu carregue tanta guerra, mas eu sou o testemunho e, ao mesmo tempo, sou o sintoma da guerra da nossa experiência coletiva. Eu posso falar de 15 povos em guerra dentro de mim. Então, recapitulação do problema metodológico, filosófico e ontológico. Nos últimos 35 minutos, do que eu estou falando? Eu estou falando de temporalidade, o quão longe se vai quando se pergunta o que é antes. Eu estou falando de origem, porque há uma questão por ser resolvida a respeito da origem todas as vezes que se pergunta sobre, terceira coisa, autenticidade, ou lugar de verdade, ou lugar de acordo interno com a sua experiência. Acordo interno, sim, semanticamente é o antônimo de desacordo. Mas ninguém se pergunta do que se trata um acordo interno ao nível experiencial, quando você é um amálgama de fluxos formativos que constituem diferentes vocabulários de ancestralidade, de povos que se adaptaram remotamente a diferentes contextos, inclusive geológicos, geomânticos, quer dizer, não é só uma diferença étnica. O que eu carrego não é só uma diferença culturalista. Eu estou falando de reais distintos. Exemplo, aquilo que os afro-brasileiros contemplam quando enxergam a sua organização de real, portanto, a sua cosmopolítica
e traduziram com o nome de orixás, não é equivalente àquilo que os Yanomamis entendem quando olham para o seu real e chamam de chapiris. Não é simplesmente 3, 4 ou 5 nomes, como se o chapiri, o orixá e os anjos do Velho Testamento, que carregam o trono de Deus, distribuídos em 9 hierarquias, como se eles fossem a mesma entidade, etnicamente apresentados com nomes diferentes. Do ponto de vista dessas tradições e desses sistemas de ancestralidade, se tratam de pilares distintos que organizam a vida de modos distintos e que produzem efeitos de produção de corporeidade e consequências de psiquismo estruturadas de acordo com esses pressupostos de real. E que não necessariamente essas tabuleiros, essas planícies ontológicas são entre si comensuráveis. O fato delas, por exemplo, me acompanharem no osso e na medula não quer dizer que elas tenham acordos de reciprocidade entre si. Exemplo, no meu caso, é uma tia ancestral, eu estou chamando de tia, mas na verdade uma mulher ancestral remota que eu carrego no meu sistema, que ela morreu de um parto muito jovem, portanto por volta dos 30 anos. É uma mulher muito branca, de olho azul, cabelos loiros, e que se apresenta de vestido esvoaçante floral. Ela é minha ancestral mais branca, mais bávara, mais alemã, e ela diz que não está nem um pouco de acordo com os cultos que eu faço, nem em terreiros de índio, nem em terreiros de africano. E que ela também não gosta dessa coisa dos cristãos, não. Ela tem uma outra pegada meio pagã, meio celta. O que eu faço com essa tia velha que quer culto dentro do meu sistema, que quer reparação, memória, que quer lugar de atualização? E se ela reivindica um lugar de vinculação comigo, se esse antepassado está solicitando uma passagem, um tipo de pertencimento mútuo entre eu e ele, como é que eu posso elaborar minha autenticidade sem, de alguma maneira, observar esses vários lugares onde eu estou ancorado? Estou falando de ancoramentos, mas talvez eu ainda esteja falando das questões de origem. Para se perguntar sobre a autenticidade, é preciso dispor de um pressuposto de partida de qual vai ser a origem assentada. Somente com a clareza dessa origem, você pode distinguir, teoricamente, se o seu processo é uma mera identificação por expectativa, por condição valia, ou se é de fato um lugar de transição, de relação cósmica, de abertura, de mútua constituição. Me parece que eu não tenho como fazer isso se eu não souber qual é o lugar de partida que eu vou utilizar como medida. É preciso haver uma medida para se produzir essa elaboração subjetiva, que na tradição filosófica é a pergunta embaraçosa de o que você é, quem você é, a quem, a quem você presta testemunho, quem você escuta, que parte do cosmos, quer dizer, qual é o setor do cosmos que você se filia, qual é o seu propósito. Propósito é uma palavra arcaica também, que não por acaso está presente nas cosmologias e cosmopolíticas já dos alquimistas, mas também no mundo antigo, não é? Pressupõe que o embalo da encarnação ele é acompanhado por uma seta direcional e que, à medida que você atualiza esse propósito, de alguma maneira você está mais integrado, protegido com as forças que lhe acompanham, você estaria mais inteiro.
Ora, eu só posso estar mais inteiro no campo do propósito se o propósito estiver minimamente definido. Um propósito totalmente obscuro não me permeia, não me permite transição, relação com ele. Só isso é um problema. É um enorme, enorme, enorme problema conceitual, político e estético. À medida que eu caminhei dentro dessas perguntas sobre a organização do meu osso, eu fui entendendo que muitas pessoas, para solucionar esse problema, fizeram um corte de complexidade. Esse corte de complexidade pode ser consciente ou remoto, por uma transmissão já, mas basicamente significa erodir, tornar ruína um pedaço inteiro da sua ancestralidade. Um pedaço inteiro do que potencialmente você é, poderia ser atualizado e reivindicado, mas não será. Não será porque você não vai ter os meios de adentrar aquela camada, de caminhar dentro daquele tecido cósmico. E há uma consequência disso. Se, de alguma maneira, nós estivermos muito convictos de que essa erosão de complexidade não aconteceu e que, portanto, o que nós vivenciamos como experiência é a única via de acesso da nossa verdade, significa também dizer, do ponto de vista quase projetivo das expectativas, que não só você se reconhece como inteiro, coeso, convergente, mas você também passa a ter uma expectativa sobre o corpo do outro de uma certa coesão, convergência, transparência, unicidade, totalidade aglutinadora. E quando o outro não quando os feixes de intensidade desse amálgama cósmico, que é o mistério do outro, não cabe dentro de uma exposição simplificada identitária, uma resposta direta para essa pergunta de quem é você, imediatamente você diz que o outro não está fazendo esforço suficiente de ser transparente, verdadeiro, de se organizar, de se integrar, que o outro não está fazendo terapia suficiente, não sabe de si o suficiente, porque há uma expectativa de que, como esforço do outro, o resultado seria a integração. Deveria haver, na linha de fundo, uma possibilidade permanente de composição e de paz, de um certo equilíbrio dentre essas múltiplas relações de ancestralidade. Essa composição ou pacificação espiritual e ancestrálica permitiria, por exemplo, que alguém se dissesse com maior facilidade do que é, do que se trata, o que quer na vida, para onde que está indo, como é que se resolveu. Apagar a própria ancestralidade produz também, do ponto de vista político, uma redução da complexidade de temporalidades que os outros carregam e que, a princípio, não permitiriam no outro uma narrativa objetiva de integração. Só é possível haver integração onde duas partes mais ou menos equivalentes, mais ou menos uniformes, mais ou menos comensuráveis ou simétricas podem se alinhar e compor. Veja que eu estou insistindo na ideia de simetria e comensurabilidade. Por que eu estou enfatizando essas duas palavras? Como nós temos uma herança helênica muito forte, democrática,
nós estamos partindo sempre do pressuposto de que o diálogo técnico e racional poderia produzir acordos entre territórios distintos e povos distintos. Mas para haver acordo, precisa haver termos equivalentes. E a visão do Yanomami a respeito do real não é equivalente à visão recentíssima dos povos helênicos a respeito do que é o real, e muito menos os dois têm compatibilidade com aquilo que os modernos, iluministas, secularistas, materialistas, capitalistas entendem que é o real. Não é que falte acordo, não é que falte diálogo. Existe uma margem de divergência ontológica irredutível. O pressuposto de uma operação chamada Shapiri é ontologicamente irredutível para o pressuposto de qualquer operação materialista, sociomaterialista política, de uma vida secular, organizada pelo discurso e pelo visível e pelo simbólico e pela linguagem. Não são reais compatíveis. Como eles não têm simetria, e quando eu estou falando de simetria, por exemplo, eu tenho assim uma imaginação de como a gente produz farmacologia, que é uma coisa de química espacial, dos átomos que conseguem encaixar nos outros átomos e vedar uma passagem, ou nos átomos que permitem se aliar exatamente para compor com um terceiro, por uma questão muito sutil de geometria espacial na formulação das hastes subatômicas. É como se fosse assim, um bloco de arestas muito curiosas que permitem ou não determinados encaixes, refutam quando os encaixes são compatíveis, são incompatíveis, e você não tem muito como forçar, porque você estilhaça. E aí, para produzir um determinado fármaco, você precisa se perguntar se existe simetria e compatibilidade espacial, de geometria espacial, para que aquele composto consiga se consorciar espacialmente com as hastes de uma outra configuração subatômica. Essa é uma pergunta sobre simetrias. Não é verdade que qualquer simetria é compatível entre si e necessariamente produz acordos. Há várias ancestralidades que carregam pressupostos assimétricos. Mas para a gente tornar a vida mais possível, esses pressupostos incompatíveis ou muito difíceis de acordo e compatibilidade entre si são apagados e reduzidos em troca de um consenso unitário, que nós vamos chamar de uma identidade. Pode ser uma identidade fixa, pode ser uma identidade transitória, pode ser uma identidade que se constitui por sucessivas pequenas mudanças acumulativas, identidades que atravessam rupturas muito graves, e pode, inclusive, ser uma experiência não identitária, não é, que está, hoje em dia, por um pressuposto de filosofia contemporânea muito mais em voga, não é? Por exemplo, a ideia de corpos não binários, de sexualidades não binárias, de gêneros não binários, uma ideia de um certo polimorfismo nessas organizações identitárias, às vezes de acordo com as identidades e as reciprocidades do desejo, às vezes de acordo com as intensidades que são evocadas quando um corpo se apresenta diante de determinado estímulo. Ainda assim, a gente está o tempo inteiro se interrogando o que pode ser compatível com o quê? O que é que se esfacela quando for apresentado para um tipo de abismo, risco muito grave, não é? Daí que
o mundo antigo tinha essas palavras também muito enigmáticas que foram surgindo, foram desaparecendo com a modernidade, a exemplo da ideia de Abgrund, aquilo que não tem fundo. E mesmo a ideia de Skotos, que é de onde vai vir em português escópico, também não é aquilo que está pouco iluminado, não é aquilo que aguarda luz. O escópico não é o sombrio, não é o enevoado. O escópico é aquilo que não é pertinente à luz. E aí a gente podia falar de várias palavrinhas que estão consociadas nesse discurso. Não só o Abgrund, que é o sem fundo, não só o Skotos, que é o sem luz, também esses não lugares, ou essas passagens intervalares, essas transições que são próprias dos rituais, e aí o ritual tem, na antropologia, mesmo na antropologia do ritual, na antropologia da arte ritualística, tem esse conceito chamado liminaridade, que é uma travessia de uma margem para outra. O curioso é que os artistas adoram produzir a ritualidade e a travessia, mas nunca respondem, eles estão sendo atravessados para onde? Eles estão necessariamente saindo da identidade, mas estão indo para onde? Outro nome, além da liminaridade, um nome arcaico, é a ideia de numen, que é de onde se vai produzir luminoso. O luminoso não é o sagrado e não é a espiritualidade. O luminoso ele é próprio da entidade. E a pergunta é, o que são as entidades e os vocabulários ênticos dessas entidades que compõem o cosmos? Quais são as entidades que compõem o cosmos? Essa pergunta ela é totalmente absurda numa visão materialista. Daí que a gente não use mais a noção de luminoso, porque a gente não quer saber da entidade, nem mesmo a entidade divina. A gente quer saber, talvez, do processo de sacralidade pessoal, dessa espiritualidade meio hipster, onde eu consigo uma transcendência, provavelmente alguma coisa não exatamente muito hierárquica, não muito abusiva, não muito difícil, meio levezinha, que possa ser feito 2 vezes na semana. Nada disso envolve a entidade, o luminoso. Até porque quando se fala do luminoso, desde a tradição arcaica, se fala dessa outra coisa abissálica, que é o mysterium tremendum, que nunca foi traduzido. O mysterium tremendum é esse tipo de vácuo de palavra e de espacialidade, portanto, um não lugar próprio ao abismo, ao abgrund. Daí que ele seja tremendum e gere um fascínio e um terror. Ora, eu estou na experiência, esses conceitos todos foram sempre próprios para discutir a experiência humana. Eles foram todos rejeitados porque essa noção de experiência ela não é conveniente. Não, certamente não é conveniente para os 700 anos do capitalismo. Eu sempre lembro isso. O capitalismo se tornou hegemônico há 300 anos, mas ele só tem 700 anos. Existe um outro modo de produção e acumulação de riquezas, de bens, de sequestro de bens. E aquilo que, de alguma maneira, o capitalismo não selecionou é aquilo com o qual ele não consegue lidar. E o capitalismo não sabe o que fazer do, abre aspas, outra palavrinha problemática para o capitalismo, o inefável. Vou lhe dizer outra palavrinha problemática para o capitalismo, o sublime. Só aqui eu já disse 10 palavras que não estão na cartografia do capitalismo nem da modernidade. Embora a tradição kantiana, hegeliana, a estética, a modernidade se apropriou do sublime como uma mimesis da natureza. Mas eu não estou falando desse sublime mimético, antropocêntrico. Eu estou falando de um outro, né, tem uma outra palavrinha em inglês, awe, uplifting, essa ideia de transbordamento
que o Mysterium Tremendum é capaz de inscrever. Tantas palavras e tantas possibilidades que isso podem gerar e abrir, mas eu gostaria só de sinalizar que, em comum, não foi obra do acaso que todas essas palavras foram banidas. Elas precisavam ser extintas para você constituir um certo outro repertório que se tornou hegemônico na modernidade, da individualidade atomizada. Quer dizer, o indivíduo atomizado que não pertence a ancestralidade nenhuma, a terra nenhuma, a natureza nenhuma, a cultura nenhuma e a família nenhuma. Esse indivíduo que pode bater no seu peito atomizadamente e dizer: eu posso ir para onde quiser e fazer o que eu quiser, porque eu sou senhor e dono da minha história, eu não sou contingência de nada. Isso, inclusive, é quase um absoluto categórico hegeliano, essa ideia de que, definição moderna e europeia, né, de que o traço mais radical da experiência humana é o pensamento absoluto como fundamento único de si mesmo, isento de qualquer contingência outra, o pensamento liberto, inclusive da metafísica, e o pensamento como capacidade de exercício último da liberdade. Só pode surgir isso numa certa modernidade individual, onde você não está contingente a nada, a absolutamente nada. Onde a sua própria especulação dita racional, né, essa operação da linguagem simbólica sobre si mesmo, uma poética radical de si mesmo enquanto invenção na linguagem, depois disso, não é? Vai surgir uma coisa meio, né, heideggeriana para explicar o que é a noção da existência na linguagem. Isso só pode surgir como experimento de um território político, de uma cosmopolítica que foi totalmente dissecada de qualquer contingência, de qualquer tipo de transversalidade que não seja na linguagem, no simbólico e, no máximo, com um outro dessa mesma espécie. Não existe cosmo. Esse é um dos problemas gravíssimos da modernidade, da individualidade. A questão do cosmos é uma questão de a quem é que eu me pertenço, como é que eu escolho esse pertencimento, a quem é que eu me vinculo, como é que essa vinculação ela é atravessada, ela é produzida, ela vai ser tensionada. Bem, dito isso, meio que já para mim caminhar aqui para fazer algumas ressalvas e tentar controlar o meu tempo, é preciso, então, recuperar a ideia de que uma parte expressiva da nossa complexidade cósmica, então, desapareceu. Qualquer horizontalidade de referência cósmica que servisse enquanto contingência ou aprisionamento, isso desapareceu. Aí foi a vez que esse antropólogo, estudando os Yanomamis, não pela Amazônia brasileira, o nome dele é Eduardo Kohn, K-O-H-N, teve uma grande sacada e disse assim: como é que eu posso chamar essa experiência onde antecipadamente a complexidade cósmica dos muitos outros foi erodida? O nome para isso vai ser autismo cosmológico. É uma impossibilidade misturada entre cultura e cosmopolítica, quer dizer, a organização da sua própria cosmicidade, se a gente quiser, estruturação cósmica, que lhe sugere que a vida é suficientemente simples a ponto dela caber no seu horizonte de mundo. E você julga o cosmos a partir dos pressupostos de cosmos que você usa para organizar o seu mundo. Quando, na verdade,
Os outros grupos étnicos que carregam outros reais, se eles fossem enxergados na complexidade que os constitui ontologicamente, desafiariam os próprios pressupostos do seu real. Exemplo muito concreto é essa nossa narrativa, se você quiser, se você for teísta, cristão, ou do Velho Testamento ou do Novo Testamento, né, de alguma maneira teísta, vamos falar, se você for abraâmico de alguma maneira, você vai acreditar que a experiência do todo pode ser enunciada num conjunto de pressupostos que estão ali apresentados enquanto sustentação da verdade. Mas se você for cientista, você também... E olha que quem me ensinou isso sobre os cientistas foi um rapazinho chamado Canguilhem, que é um filósofo da ciência, no livro do Normal e do Patológico, com prefácio e introdução do Michel Foucault. O Canguilhem diz assim, um filósofo que foi fazer medicina para entender a epistemologia e a racionalidade da biomedicina. Então ele diz assim, olha que bonito. Antes do médico inserir o bisturi na superfície da sua pele, ele precisa professar um pressuposto epistêmico de que o todo da vida se explica pelos órgãos internos do corpo. Se ele desconfiasse que qualquer coisa da vida não se explica nas zonas internas do corpo, ele não daria uma autoridade sobre si mesmo para abrir o corpo. Para abrir o corpo, é preciso entender que a chave que vai ser solucionada está dentro e não fora, e não com o outro. Isso é um pressuposto de racionalidade, é um pressuposto cognitivo, é um pressuposto político, de que o todo se explica pelo dentro. Ora, se eu interferir nesse pressuposto e começar a mexer nos vários dos nossos pressupostos, várias das nossas operações naturalizadas, elas simplesmente não acontecem, elas nem tomam partida. Porque a gente começa a hesitar se a resposta plausível e possível está ali mesmo fora. Será, então, que é verdade uniforme que isso que a gente chamou de o pensamento científico em larga escala, a herança moderna, ou, se quisermos, também a herança helênica, o modo como os helênicos problematizam o real a partir de uma operação que eles definiram como logos. Será que o logos dos helênicos, base da operação dos modernos individualistas secularistas, comporta todo o vocabulário para interpretar os diversos reais que concorrem nesse planeta? A minha resposta, e a resposta de um outro grupo da nossa tradição, da nossa espécie, é que não. Parece óbvio, às vezes parece meio estranho, mas a gente não tem nenhum motivo para acreditar ou para aceitar, aderir, que a experiência de pensamento e de linguagem de um povo consiga comportar a totalidade dos vários reais que estão articulados nesse planeta. Se isso puder ser plausível e admissível, então, para nós fazermos essa operação, nós temos que apagar a divergência e a complexidade, de alguma maneira uniformizar e neutralizar essa divergência de complexidade. O que a gente produz é autismo ontológico. Nós olhamos para o outro e não conseguimos nos vincular. Autisticamente, nós bloqueamos o real que o outro carrega e o nosso olhar, tal como um autista, atravessa o outro de invisibilidade
cosmopolítica. Autismo cosmológico é uma produção muito bem estruturada de invisibilização cosmopolítica, ou seja, é uma neutralização política da complexidade de outros territórios cósmicos que o outro carrega. E que isso está sustentado nesse meu olhar aniquilador, que atravessa o outro com uma qualidade fantasmagórica. O meu olhar, quando se depara com a complexidade cósmica que o outro carrega, elege para tornar menos complexo, apagá-la, aniquilá-la e transparecê-la. Ou seja, eu não confiro legitimidade e densidade política àquelas zonas de real que não coincidem com os meus pressupostos de real. Eu me coloco numa posição de autista e digo que aquilo não existe. O mais sofisticado é não existe. É isso que os nossos vizinhos o tempo inteiro fazem com os nossos corpos. Tal coisa não existe. Não é que não existe para mim, não é que não possa existir de outra forma. É tão violento que tem uma função política de esvaziamento. Daí essa ideia do fantasmagórico. O terror, queridos, o terror do autismo para nossa civilização não é porque ele ou ela vive num mundo em paralelo. A gente não tem generosidade para se preocupar com o mundo paralelo do outro. A gente quer que o outro morra no mundo paralelo dele. O problema é que quando o autista olha para mim, ele esvazia o meu mundo. Ele diz que eu não existo da forma como eu quero existir. É a minha identidade que não está refletida no olho do outro. E que não precisa ser o autista. É também o mestre budista. Toda vez que ele sentar no trono e olhar para você, ele desconfigura a sua identidade e não vê ali nem identidade nem pessoa. Ou seja, ele lhe coloca numa posição de ameaça e risco. É também a posição do Alzheimer. Minha avó, cresci com ela tomando café com leite sempre, e a partir dos 92 anos eu me apresento para minha avó e eu não me vejo nela, porque eu já não existo como nela. Eu não existo como neto para ela. E ela olha para minha mãe, para minha madrinha e pergunta: e aquele rapaz do cabelão, quem é mesmo? O que é que está me incomodando? Não é só minha avó que está desaparecendo, sou eu. Na maneira como eu me apresento e me covalido pela experiência do olhar do outro, que estou ameaçado de existir. E o autismo cosmológico é sempre esse tipo de enfrentamento por via negativa, onde você tenta esvaziar a complexidade que o outro arrisca-se a se apresentar, não só para o mundo dele, mas as consequências desse outro real em diálogo, às vezes assimétrico e incomensurável, com os reais e os pressupostos de reais que você carrega. Vou resumir por aqui essa ideia e vou insistir nisso que me parece uma chave muito importante, que todo autismo cosmológico, ele é produção de invisibilidade cosmopolítica. Ele nem é só cósmico, ele nem é só cosmogônico. Não sei se vocês estão concordando, mas eu não estou aqui falando nem de espiritualidade, nem de sagrado. Eu estou falando de um outro negócio, um outro babado muito mais sério, que são erupções de mundos e tabuleiros de mundos, que a audácia moral, antropocêntrica e etnocêntrica do Ocidente exercita ainda como projeto colonial sobre o corpus de terceiros. Não basta eu invadir o terceiro, é preciso que eu esvazie o terceiro das realidades que lhe são próprias. Essa é a definição de colonialismo.
Óbvio que vai ter gente que vai querer definir colonialismo como saque de bens, espólio de riqueza, acumulação ilegítima, propriedade feudal, transferência de riquezas acumuladas geracionalmente, mas para que traço mais bélico e colonial do que a ideia de expropriação ontológica, de esvaziamento fantasmagórico das ontologias que estão ancoradas no corpo do outro? Para que mais desesperador do que isso como projeto colonial? E a gente não precisa dizer que colonialismo tem sido triunfante, né? O projeto dele, inclusive com essa narrativa pop das democracias americanas, né? Assim, depois da queda do Muro de Berlim, depois da destruição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quer dizer, não há oponente ao capitalismo e ao Estado, à narrativa de Estado americana, então parece que tudo cabe e deve ser comportado dentro de um projeto semântico e político de um capitalismo ocidental, secular, individual, com algum grau de dignidade, para quem assim é entendido como humanamente digno. Vários outros povos são simplesmente reputados como bolsões de exploração. Essa expressão me chama muita atenção, assim. Inclusive aqui em Coimbra, em 2017, 2018, quando o Bolsonaro ainda estava nas eleições, me lembro de ter ido para a faculdade de economia, assistir um debate, e um dos professores dizia que o que está em jogo no Brasil, olha só, é corrigir um problema, um acidente de percurso colonial, que foi a ideia do rei fugir para uma colônia. O Brasil deve agora, do ponto de vista do capitalismo, retornar para seu lugar de colônia de exploração, onde a linha da dignidade, que é essa linha média dos salários de 2.000 euros, sejam transferidos para os gerentes coloniais e o resto da população e a América Latina, de uma forma global, de uma forma total, volte para o seu lugar de oferta de capital e de insumos, porque nunca se deveria ter imaginado que as colônias poderiam ter tido o direito de sonhar com a dignidade. A dignidade não pertence à colônia. Enquanto a gente fica batendo boca com o negócio de Bolsonaro para cima e para baixo, não sei o que, não sei o que, esse homem já estava discutindo isso. Atenção, 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 que o projeto é muito mais feroz e delicado. Nós vamos corrigir a linha da dignidade. Ora, como é que você corrige a linha da dignidade? Você tem que pressupor que a dignidade não está atribuída como um bem da natureza, nem a dignidade e nem o real. E que se ela foi conferida, ela pode ser destituída. Ela pode ser destituída à custa de muita luta e resistência, mas se você tiver uma articulação maior de poder, você destitui. A dignidade não está dada, os bolsões de miséria e de exploração estão distribuídos no mundo. A fala do Yuri na semana passada era sobre essa ideia do antropoceno, de que não há dignidade planetária que comporte 7 bilhões. Nós não estamos interessados em distribuir a renda e incendiar todos os condensadores de riqueza acumulada, então, se a dignidade não vai ser distribuída, se a renda não vai ser distribuída, se o capitalismo não comporta essa linha de consumo para 7 bilhões, está claro de que a gente vai ter que ter um grupo massivo de servil, um grupo de indignos, um grupo de exploração acentuada. Assim, quando você diz isso, parece claro como um espelho, como isso vai encaixando assim, e não é
para você a dignidade. A noção do humano não lhe compete. E estou falando dos humanos, mas estou falando, afinal de contas, de como esses projetos de definição de real, mesmo os mais, digamos, progressistas e libertários, que era essa promessa da democracia, mesmo eles estão agora em franco colapso, não é? O presidente americano dizendo que não aceita se for perder, já disse isso em público, inclusive, não é mais uma ameaça. Então, de que projetos a gente está falando? Quais são os reais que são carreados? Quais são, sobretudo, os reais que estão sendo invisibilizados? Quais são os outros reais que seriam pertinentes de serem ativados? Essas são as perguntas que eu tenho convocado para mim, mais do que talvez uma pergunta simplificadora de quem é que eu quero ser. Quem é que eu quero ser? Eu já não consigo operar nessa. Não consigo ser uma coisa, não consigo aparar as arestas. Sobra esse meu coletivo de ancestralidades e diferentes tabuleiros em simultâneo, se movimentando, com experiências assimétricas. Conforme prometido ao Yuri, parece que depois de 1h30 falando, a coisa fica mais confusa e a gente sai mais sem entender do que quando começou. Mas o que eu posso fazer é disso. Pronto, vou desligar o microfone e vamos conversar. Que sorte que isso tudo está gravadinho, né? Está bem gravado, tudo gravado. Nós vamos botar tudo isso num papel não, numa internet, assim, numa coisa reproduzível. Tudo que você falou, tudo. Para muita gente ler, Estou impressionada, impressionadíssima, estou com vontade de chorar, impressionadíssima. Eu acho que nós podemos abrir a fala como a Raquel, para quem quiser comentários, perguntas, enfim. Bom, eu vou fazer um comentário, assim, uma coisa que estava me intrigando um pouco, que era sobre essa fala do André de contar um pouco da sua história. Lógico que é uma coisa muito singular, né? O quanto de tempo investido, o quanto de experiências investidas nisso, nessa investigação, né? De onde se veio, dessa origem. Lógico que isso tudo é muito singular, mas eu acredito que essa história dos seus ossos, ou a história dos ossos, também possam ser uma coisa muito coletiva, né? E é uma coisa coletiva. Lógico que o tempo que você dedicou a isso é outra coisa, né? Mas, especialmente, eu estava pensando nessa coisa desse povo brasileiro, né? Que cheio de mestiços, né? Cheio de histórias atravessadas, cheio de caboclos, índios, sertanejos, e as religiões muito brasileiras que surgiram a partir disso. A Umbanda, por exemplo, que você tem povos do Oriente, que você tem povos que vieram de outras culturas, basicamente, mas que, né, se apropriam de corpos, enfim. Isso tudo é possível aqui no Brasil de alguma forma muito bizarra, mas muito única, né? Isso é possível aqui. E aí eu fico pensando também nas várias pessoas que não estão vivendo
não com esse grau de consciência, mas que não estão vivendo esse choque de realidade, sabe? Assim, mas não sabem que estão vivendo, por exemplo, né? Aí eu não sei até que grau, eu não sei quantas pessoas que eu cruzo ou que tem que estão sendo atravessadas por mais ou menos esses choques. Mas, por exemplo, eu já tenho algumas pistas quando eu vou para o meu terreiro, assim. Aí eu olho assim para algumas pessoas e são pessoas bem distintas, assim, de setores sociais bem, camadas sociais bem distintas, de educações, de níveis de várias coisas. E você vê essas pessoas atravessadas por, né, entidades, por ritualísticas, coisas orais. Então não é um conhecimento, não é algo transmitido, né? Às vezes são analfabetos. Então, assim, contém muita sabedoria de uma coisa muito arraigada, né? Muito a avó, a mãe que já cuidava, que já fazia essas coisas. Então, assim, eu vejo que isso ainda está assim lutando, parece assim, talvez, não sei se isso é um pouco otimismo da minha parte, mas eu vejo um pouco como se isso estivesse lutando para não deixar de existir. Lógico que não tem as mesmas armas políticas, né, os mesmos conceitos políticos para estarem jogando numa mesa, para estarem se articulando, né, economicamente, financeiramente, articulações políticas praticamente não tem, assim, mas eu vejo que parece que ainda tem alguma coisa que resiste nessa complexidade você falou de medula, né? Daquilo que nós, de alguma forma, somos, né? E eu acho que é isso que eu queria deixar por enquanto, assim, de reflexão ou de coisas que me perpassaram. Quem mais gostaria de fazer algum comentário, perguntas? André, assim, eu acho que eu me identifico com várias coisas aí que você estava falando, né? Dessa coisa também de procurar tabuleiros, eu estar andando em algum desses tabuleiros. E, assim, você foi falando e eu fui pontuando também algumas coisas que eu estava lembrando de algumas experiências que eu tive, não necessariamente em âmbitos espirituais, mas em realidades muito diferentes, sabe? E quando você fala dessa coisa de não ser visto, né? Desse autismo. Durante muito tempo eu participei de grupos com pessoas em situação de rua, né? Eu queria entender como é que era aquela realidade, queria entender como é estar nesse mundo. E a gente, do Cadu, da pessoa de fazer grupos, né, junto com eles para escutar. E aí uma das discussões que não era só um que falou, mas vários falavam, da sensação de não ser visto, né? Eu ia cheio de pressupostos, né? Então antes de eu chegar lá, dizer, tá na rua deve ser difícil por não ter segurança, é um dos pontos. Tá na rua é difícil por não saber sobre o que comer. Então, quando eu cheguei lá, eu descobri outras problemáticas deles assim que eu não imaginava. E talvez uma das maiores que eles sempre falavam é a sensação de não ser visto. Então, eles diziam assim, olha, a maior dor, né, isso é tentando resumir vários discursos, mas a maior dor de estar na rua é a dor de não ser gente. Então as pessoas passam pela gente e a gente não é gente, e a gente começa a desacreditar se a gente é gente, né? E até assim eu vi um pouco da importância do trabalho que a gente tinha de poder estar escutando essa ferida de dignidade. E isso me marcou muito. Outra coisa, assim, né? Eles falavam muito. As pessoas vêm aqui, batem foto, entregando soco pra gente, mas a gente se sente humilhado muitas vezes, porque as pessoas vêm, batem foto, riem, tá fazendo caridade e vão embora.
E, por exemplo, outras coisas assim. As pessoas não sabem, mas a maior necessidade que a gente tem é de água. A gente não tem onde beber água. Não tem como beber água, não tem. Então, assim, foi me abrindo assim um leque de outras necessidades, de outras coisas que esse mundo trazia, e também de outras pessoas que querem estar na rua. Por exemplo, nesse tempo, nesses 4 anos que eu passei por lá, falando com hippies, assim, sabe? Uma galera que escolheu estar ali e diz assim, é aqui que eu encontro minhas namoradas, é aqui que eu encontro liberdade, é aqui que eu vivo minha espiritualidade, eu sou da rua e eu não quero sair daqui. Já outros entendem como um inferno, já outros... Então, assim, outra coisa também que eu passei também muito tempo em paralelo isso na extensão em comunidades de risco social era nas comunidades violentas ali, principalmente no Gengibre. E uma das coisas que todas as pessoas chegavam com demanda para a gente, assim, né, as pessoas, as escolas, o pessoal disse assim, a questão da violência. Mas entrando na realidade deles, dos adolescentes de lá, a violência, às vezes, para eles é uma questão de sobrevivência. Porque se você não for violento, de alguma forma, como é que você vai conseguir se proteger? Como é que você vai conseguir o pão? Como é que você vai conseguir se impor num canto onde a necessidade da violência é tão grande? Né? E as pessoas vinham assim, não, mas vocês são psicólogos, de psicologia, vocês têm que trabalhar essa questão de violência que está errada. Mas às vezes eu via um menino que de 8 anos que tinha que cuidar de 3 irmãs de 4 anos na casa, que só tinha um chão batido. Assim, meu irmão, uma criança que é violentada assim, pelo mundo, por tudo, que tem um pai preso e a mãe é empregada doméstica e que tem que proteger as irmãs em casa dos outros meninos e que tem que proteger de estupro, tem que proteger de N coisas, como é que eu posso tirar o meu mundo aqui de psicólogo, esse mundo dele? Então, assim, eu podia falar de várias coisas aqui que eu fui vendo desse atravessamento, desse olhar, de estar em realidades diferentes que me chocaram e me surpreenderam. Assim. Mas por enquanto, fica isso mesmo. Nos outros comentários, André, também quando tu achar que é suficiente ou que é interessante falar, acho que nossa dinâmica vai sendo mais fluida hoje, assim, a partir das necessidades de fala, mas também as tuas de resposta. Então, se alguém mais quiser falar, seja o André ou outra pessoa com perguntas ou questões, comentários. Porque eu fico pensando sobre esse assunto reverberando em mim mesmo, ainda parece ser o caminho que permite esse argumento ser costurado. Penso no preço que eu já paguei para me movimentar nisso, preço existencial e conceitual, como que foi um preço de muita marginalidade. Não é por acaso, né, que eu estou falando de não espaço. Sim. E a série de ciladas que eu fui vivendo assim conceitualmente, politicamente, porque sempre havia alguém do Estado muito bem estruturado para dizer como é que eu poderia pertencer. Sempre, assim. No começo ali da minha adolescência, diziam que a questão toda que a minha questão era uma questão do homem gay que eu estava me tornando, de identidade sexual, de pertencimento, de não se sentir excluído. Aí vai lá, milito nisso.
Daqui a pouco era uma coisa de, se você tiver dinheiro, se você pertencer à sociedade capitalista, você pertence. Aí vá lá, vá atrás de um trabalho para isso. Depois, se você tiver uma prática espiritual consistente, você pertence. Sempre há essa ideia de que existe um espaço e que o não espaço é decorrência dessa falta de inscrição, porque ela de fato é possível, e que as respostas de espacialização, as respostas de psicoespacialização são todas nas instituições do Estado. Então, ou se você não cabe dentro da instituição religião, você cabe na instituição família, cabe na instituição emprego, cabe. E, e demorou muito tempo para eu chegar nessa palavra. Veja, eu falo como um poeta, às vezes de palavras. Olha só, demorou muito tempo para eu chegar nessa palavra, que é a ideia de umbra, de onde os kardecistas recolheram a palavra de umbral, que é uma palavra tão sofisticada da arquitetura helênica. A umbra é o batente ou a soleira da porta na travessia. A umbra não é nem o dentro nem o fora, para quem está indo nem para quem está vindo. Ela é a umbra. E o rito da liminaridade, o rito iniciático, ele é sempre uma travessia, mas ele é uma certa descontinuidade pela umbra. Isso é muito bonito. Não existe, na nossa tradição ocidental, um pensamento sobre a mística e pelo mistério, nem conhecimento iniciático, nem transcendência, sem a umbra, que é esse nome muito delicado para essa experiência condensada do não lugar e do escópico. É na umbra que se instala o escópico. Só que a nossa arquitetura suportou, quer dizer, a nossa noção de um cognitismo espacializado helênico, ele suporta, olha só, ele suporta uma fração de umbra. Quando você está saindo de um fora para dentro ou de um dentro para fora. É o rito, né? O rito, ele é uma mediação umbrálica ou umbralina. É o resíduo de mistério, é o resíduo de abismo, é o resíduo de não saber, não território, não espaço, não identidade. Porque a umbra é não identitária. Quando você está saindo, você ainda não saiu, mas você já sabe que não está dentro. Ela é um espaço de epifania. Mas os místicos dizem que a umbra, ela é um espaço de excesso, de alguma coisa que extrapola. E eu também acho tão bonita essa noção, já falei dela num dos nossos encontros do último lançamento do livro organizado pelo Cavalcante, o livro da CRV foi uma fala sobre infinito, e eu estava me lembrando que parece tão bobinho a ideia de que religião é religare, mas ninguém pergunta religar com o quê? Se religião é uma religação, eu tô divorciado do quê que eu quero me religar? E tem uma definição arcaica da religião que é assim: existe o mundo conhecido e existe aquilo que excede e extrapola o conhecido. Aquilo que pertence ao escópico, que pertence, a tradição filosófica ocidental chamou de fora. E os poetas, um dos quais eu leio, Maurice Blanchot, sempre insistiu de que, se você quer uma definição da liberdade, talvez a liberdade pertença ou tensione o fora, o que excede. Não é o que excede enquanto intensidade, que tem sido a aposta
dos filósofos contemporâneos e da arte contemporânea. Ela diz que para a gente se salvar do mundo, a gente precisa de um supermundo ou de um super-homem. E os místicos estão dizendo assim, a gente precisa de um excesso do luminoso que trinca os espaços de territorialização, mas não por aquilo que se apresenta, mas por aquilo que ainda não é escópico. Sabe por que eu estou também fazendo esse arrodeio? Porque vocês, mais fiéis e teóricos sistemáticos do Rogers, sabem ou já ouviram falar que essa ideia de atualização na tradição filosófica ocidental, a atualização sempre tem um par com a ideia de potência e atual desde Aristóteles. Eu uma vez insisti nessa discussão e ela pareceu meio cafona, como se eu fosse um barroco, assim meio agostiniano, falando de Aristóteles de graça. Mas é porque eu fico pensando na genealogia dessas palavras, e a atualização é um nome muito velho dos helênicos, especialmente para a modernidade, que quis definir a atualização como um esgotamento da potência em atual. Aí, o Aristóteles, retomado, por exemplo, por um filósofo chamado Agamben, que foi um dos professores do Emanuele Cotti aqui, que a Raquel citou, o italiano professor do Collège de France. Essa linha de pensamento que trabalha com a atualidade, atenção, elas dizem assim, só pode ser atual enquanto conseguir manter uma tensão de desatualidade ou anti-atualidade. Porque qualquer pretensão de esgotamento da potência em ato não pode ser liberdade, é prisão. E que a atualidade, portanto, só existe enquanto escotos, enquanto sombra. Todo o ato que se pretender deflagrar o todo na luz não pode ser liberdade, é confinamento. Então, se for para existir uma atualização da experiência que condiga com alguma liberdade, alguma virtualidade e alguma potência, essa atualidade só pode permitir uma experiência escópica, umbrálica, mística, misteriosa. Porque qualquer outra coisa que seja tópica, territorializada, sígnica, consciencializada, produzida pelo vocabulário e pela palavra, desculpa, atualização não é. Você pode chamar de signo, palavra, entendimento, consciência, captura, filosofia, você chama de tudo, menos de atualidade, que para a tradição aristotélica pressupõe uma potência do não. Outro dos nomes bem complicados da tradição. Só existe potência aonde houver uma margem de tensão escópica da impotência. Toda vez que a impotência for recusada, perdeu-se a potência. Daí que os filósofos, assim, mesmo os da educação, tipo Larossa, né, que a gente lia e debatia, quando eles falam da experiência, mas quiser também o Dewey, quando eles falam da experiência, eles sempre falam de uma certa fragilidade. Não pode existir experiência se não houver fragilidade, precariedade, vulnerabilidade, instabilidade. Quer dizer, tudo é propriedade escópica, tudo é vulnerabilidade, tudo é território de quê, minha gente? De umbra. Quer dizer, de abertura mistérica, de hesitação mistérica. E está dito, é a gente que não quer
entender o negócio, está dito. Ninguém está criando. Mesma coisa dessa tendência formativa, ainda que se diga que foi criada conceitualmente, mas está mais ou menos ali dita, não é uma coisa de uma excepcionalidade conceitual. Talvez seja difícil colocar essas operações conceituais de novo em primeiro plano. Mesmo a noção de atualização, que é a noção mais basilar, mais assim, o feijão com arroz agambemiano é discutir potência e ato, atualidade e atualização. É o mais incipiente do feijão com arroz e é por onde a gente se perde, acreditando que a atualidade é uma exigência de que atualizar um comportamento é você se colocar em atitude, se colocar em movimento. Isso não é atualidade, não. Isso pode ser movimento, mas não é atualidade. Ou pelo menos não de acordo com esse complexo de tensões e de uma atualidade que não negligenciou sua cosmopolítica, digamos assim. Uma atualidade que continua sendo suficientemente cosmopolítica a ponto de abrigar o seu próprio mistério e a sua própria penumbra. Mas eu acho que tá bom de confusão na cabeça por hoje. Ô, André, posso falar? Boa noite. Você tá boa noite, tá ouvindo? Você ficou falando aí do umbral e tal, e eu fiquei pensando muito assim do Guimarães Rosa, no conto Terceira Margem do Rio. Então, eu acho que talvez uma sacada da literatura, a partir do conto da Terceira Margem do Rio, talvez a gente consiga transitar por esse umbral, que esse pai que faz essa canoa, e que ele vai para a terceira margem, que é um não lugar e uma não potência, talvez traga algumas, como é que eu vou dizer, alguns vislumbres de invenções de um não lugar onde assusta toda a família, onde ele vira uma sombra, tá certo? E que, vamos dizer assim, ele está num lugar, mas ele não está em lugar nenhum, porque ele está numa terceira margem, né? Que é insuportável para a família e quer inscrevê-lo de qualquer maneira, mas ele não se cabe inscrição. E na hora que o filho mais velho grita, né, no insuportável do não dito, do umbral, e quer ficar no lugar do pai, que quando ele acena aparece com um paninho, uma camisa. Ei, vem! A cena Você já cumpriu, agora é a minha vez. Exatamente. Então, eu fiquei pensando muito nesse conto da terceira margem, né? Porque o Wisnik, ele fala muito assim, que na obra do Guimarães Rosa, né? Ele traz muitas inscrições ou muitas possibilidades de inscrições desse não dito, desse não revelado, desse mistério que, vamos dizer assim, dentro da realidade brasileira está muito apagado. E esse conto da terceira margem, que é das primeiras histórias, é exatamente o que faz a passagem do, vamos dizer assim, do urbano para, desculpe, do sertão para o urbano, né? Ele traz exatamente esse conto, que é o que salta, que é exatamente a passagem umbral, que não é lugar nenhum. Então, é insuportável para aquele filho quando ele acena, tipo assim, papai já chega, todo mundo foi embora, a mãe já foi embora, os netos já foram embora, todo mundo foi embora, eu estou aqui gritando, pelo amor de Deus, me libere disso. Quando o pai vem feito sombra para ocupar aquele lugar, o rapaz não dá conta. Ele não dá conta, é insuportável para ele, né? Então, assim, ele prefere, ele corre, né? O pai fica, e ele não aguenta, e depois ele diz, bom, eu só quero ter o consolo de algum dia eu morrer e alguém me botar numa canoazinha. É o máximo que ele dá conta. Mas eu acho que talvez o Guimarães, do ponto de vista da literatura, talvez traga algumas aberturas para a gente pensar esse insuportável mesmo, dessa não inscrição,
né, que foi perdida, né, nos mistérios, nos longínquos e tal. Então, eu acho que talvez o Guimarães teve aí alguma sacada, né, nesse conto que é tão debatido, que é tão discutido, né? Assim, você falando o tempo inteiro, me veio o conto do Guimarães, né? O tempo inteiro. Não era isso aí. E que é o conto que o Wisnik diz assim: vou caminhar, estou estudando isso aqui há 30 anos, até um Exatamente. ponto, mas eu preciso que vocês fiquem atentos até o ponto que é quando esse filho chama o pai. Porque Exatamente. depois desse ponto, eu, Wisnik, não tenho mais capacidade de saber o que está acontecendo no conto. E que já leu 200 vezes, né, André, E que ele que fala, diz que né? lê o tempo inteiro, continuamente, e não sabe operar. E eu tenho a impressão que a parada e o fôlego do Wisnik é também esse sintoma da racionalidade não conseguir saber o que faz do mistério. Exatamente. Essa razão do professor Wisnik não está disponível a renunciar ao mistério. Então, o tempo inteiro tem os contistas, os recadeiros, os lunáticos que Exatamente. são filhos da Lua. Só quem não é filho da Lua é o Wisnik. Uhum. Que acha, gente, é delirante essa coisa helênica, acha que vai conseguir suportar no peito, só lá, Apolíneo, enfrentar o mistério com a luminosidade. Não vai. E ao mesmo tempo eu estou falando do Guimarães, mas talvez eu esteja falando, quer dizer, eu tenho o fascínio que ele tem pelo Guimarães, mas eu acho que eu tenho para um outro lugar. O Wisnik está dizendo que o Guimarães está denunciando a violência feudal, e eu acho, quer dizer, na minha experiência, me parece que o Guimarães está falando da dificuldade da hesitação, de conseguir dar um lugar para esse mistério insuportável, o tempo inteiro insuportável. Quer dizer, para que coisa mais difícil do que você tentar enfrentar o sertão? Peguem a dissertação do Yuri, lá as confusões que a gente estava fazendo no tempo daquela dissertação, as nossas perguntas teóricas. A gente já estava tentando falar do sertão, muito antes do Agamben. Eu estou falando isso porque, como esse meu tema de hoje é tendência formativa, eu passei a semana me perguntando assim, mas menina, eu estou há tanto tempo nesse negócio, será que eu ainda quero falar disso? Mas é ainda a mesma coisa que eu estou falando. No 2007, a primeira vez que a Raquel chorou, eu estava falando disso. Vai fazer 15 anos que eu estou falando disso. E eu estava dizendo, o sertão é um espaço de refúgio escópico da luminosidade do projeto de civilização. Todo mundo chama o Exatamente. sertão como um espaço geográfico, estão querendo falar do sertão como uma coisa mítica. O Miguel Wisnik está dizendo que o sertão é o espaço do jagunço sem lei. Aí eu fico olhando assim, amigo, se a sombra sempre for o espaço da violência sem lei, você está dizendo que não tem lugar para o mistério, que é a Exatamente. posição do homem secular. Exatamente. Especialmente mais do que o secular, o macho secular racionalista. Exatamente. Esse é mesmo que diz que, né, ele se toma assim fulgurantemente da luz da razão e diz assim, a jagunçagem, eles encarnam ao mesmo tempo o pacto de solidariedade, de respeito e o pacto da violência que se cumpre à margem do Estado. Aí eu olho e digo assim, gente, isso é muito redutor do sertão. Como se o tempo inteiro a problemática mítica do sertão fosse a vingança e a morte, e estuprar e matar e perseguir, e os coronéis, e o abismo do sertão, que só quem se depara é uma coisa diadorínica, enquanto adjetivo, assim, uma coisa de transfiguração.
A jagunçagem, que é sempre um espaço mítico. Os bois que têm nomes e, ao mesmo tempo, são entidades. Como? O mistério inteiro do sertão pode ser reduzido a essas categorias tão bobinhas, assim, tão... Tudo isso para dizer que a terceira margem é também meu tio e o arete é do amor pela onça, que é mistério. Exatamente. E as pessoas Exatamente. querem ficar dizendo que é mitologia. Isso mesmo. O Isso tempo inteiro eu mesmo. fico lembrando, isso não é mitologia nos índios. Querem dizer que o negócio do sertão, da terceira margem do rio, que nem a gente fica assistindo, é negócio do luto, da É. melancolia do pai que Não tem morreu, do nada a ver filho uns que não absurdos. aceita. Minha gente, esse povo não vê o sertão, porque não sabe do que o diabo é o sertão. Não, e nem o que fazer com isso, né? Onde Não vai colocar isso? suporta. Não suporta, Só me exatamente. coloca, só ao fim disso tudo me colocar num barquinho que é meio que um crocodilo que me leve no rio para sempre. Quantas histórias a antropologia conta, inclusive o tal do ator da Globo que foi fazer filme no São Francisco e foi abduzido pelo rio. Corrido, A exatamente. gente chama isso de morrer, mas foram perguntar para os pajés da Barra do São Francisco quais seriam os rituais mais adequados para se fazer para o artista que morreu. E o pajé velho, caboclo velho, olha assim para os repórteres e diz assim: meu filho, eu acho que você deveria se preocupar com o seu futuro espiritual, porque ele já se encantou. Enquanto existir rio, ele é eterno. Você pode me dizer moralmente que você não acha essa uma visão elegante para a vida, e eu concordo. Se você me disser assim, isso não cabe na vida antropocêntrica individual dos direitos humanos, eu digo, claro que não. Isso é uma coisa arcaiquíssima, antes de barroca é arcaica. Agora, tentar atualizar o sertão nessa captura de signos modernos. Ai, Não gente, faz, não. eu acho muito vulgar, muito Só feio. temos, faz igual os portugueses, temos pena. Imensa pena de uma Imensa coisa dessa. pena, André. O sertão é outro negócio, É outra coisa, também acho. Concordo com você. porque inclui o mistério, porque inclui o abismo, porque tem os fantasmas, porque a morte não é fim, porque existe essa convivência que às vezes é antropomórfica, mas às vezes é anímica, dessas várias entidades e das forças geológicas e dos lugares de poderes geomânticos e as forças dos rios e as árvores velhas e as montanhas. Sorry, o sertão é outra coisa. Diz, Yuri, o que a gente faz? Termina? Eu acho que esse é o encaminhamento. A não ser que alguém tenha algum comentário urgente, urgentíssimo, e que ficar calado poderá trazer consequências imprevisíveis, seria esse o nosso destino. Tem Eu alguém que acho se que sim. encaixa Eu nessa... acho que sim, viu, Yuri? Cabe um silêncio. Bastante sério. Concordo com você. Se alguém tiver encaixado nessa categoria... Eu me basto com silêncio. Aí. Então, se for esse o caso de todos, nós encerramos por aqui.